Pessoal, vamos seguir aqui com a nossa aula, né? Então, vamos testar a nossa API, ok? Primeiro, a gente precisa entender como funciona o Spring e o banco de dados. Então, essa é a parte 1 do teste da nossa API, tá? O nosso projeto tem aqui em Source Main Resources, a gente tem um aplicativo application.properties. Ele já cria automático o Spring isso para você. Você já tem aí no seu projeto. O seu Hibernate, o JPA, ele precisa ter dentro desse properties. Eu primeiro escrevi e testei para saber se ia dar tudo certo aqui para a gente poder seguir com a aula, tá? Ele precisa ter essa variável aqui de ambiente, Spring Data Source URL, qual que é o caminho do seu banco de dados. Eu estou utilizando o Postgres, então JDBC, Postgres, localhost, 5432 é a minha porta e o nome do banco é API, tá? Isso aqui também eu vou deixar na descrição do vídeo para download, tá? Essas informações aqui. Qual que é o nome do usuário para acessar o banco? Postgres. E a senha? Postgres. Eu não estou deixando nada muito difícil, porque, obviamente, isso aqui é, por exemplo, a gente testar. NTDDL, o metadata default, qual que é a plataforma database que vai utilizar aqui no caso, o banco, o driver do Postgres, tá? O que ele vai fazer? O DDL alto, ele está como update aqui, tá vendo que eu coloquei como update? Então quer dizer que se não existir o banco de dados na minha máquina, ele vai criar. Se existir, ele deixa como está. E tiver igual no caso. Então, por exemplo, se eu tiver uma coluna aqui, ID paciente, código registro, idade, nome, ID, e eu coloco aqui nome paciente, por exemplo. Se eu tiver essa coluna aqui no banco e eu for subir o Spring de novo na minha máquina, for compilar isso de novo, ele vai olhar no banco e vai falar, tem o nome paciente aí? O banco de dados vai responder, não, então adiciona essa coluna. Simples assim, por isso que serve o update, ele vai atualizar sempre. O show SQL eu deixo falso, porque no meu console, no log, eu não quero saber se está inserindo, está criando o banco ou não. O show SQL para poder, do Hibernate também, deixo falso. O persistência validation model eu deixo none também. Tá? Então isso daqui faz com que o nosso banco funcione. Como a gente está utilizando Postgres, eu estou usando o Debeaver para poder testar o banco. Então esse aqui é o meu localhost. Eu tenho um curso aqui que eu faço de vez em quando eu tenho tempo. Eu vou criar um database aqui, mas no caso, como eu não vou criar para poder testar e mostrar para vocês que vai dar erro se não criar o banco de dados. Por que vai dar erro? Porque ele está procurando o banco de dados API, ok? Então, para a gente testar a nossa aplicação, é só vir aqui no pacote principal, fora dos nossos pacotes aqui, ele tem uma classe Nutrition Application, que é esse void, esse main aqui que sobe de fato com a anotação Spring Boot Application o nosso Spring na máquina. Então eu vou vir aqui em run as Spring Boot app. Ele vai começar a rodar o console e vai dar um erro aqui embaixo. Está tentando subir e está dando erro. Olha o erro que ele está dando aqui. Ó. Já foi estopado já. Database API não existe. Esse é o erro. Eu vou limpar a tela. Vou voltar aqui no nosso banco. Create new database. API. Vou dar um OK. Ele vai carregar um pouquinho. Vai criar o banco de dados para a gente. Se vocês quiserem eu faço vídeo também sobre o Debeaver, como funciona e etc. É só para a gente poder ter um banco, não tem nenhum segredo. Agora que eu estou aqui no caso eu estou ligado ao Postgres aqui. Eu quero linkar aqui com a API. Eu vou dar um set active, só para eu poder conseguir ver o que tem dentro dele. Vamos ver aqui tabelas. Está vazia, não tem tabela alguma ali dentro. Então agora que a gente tem o banco de dados, eu vou só rodar o nosso Spring, apenas isso. Clicar com os dois lados, com o lado direito aqui do mouse, run as Spring Boot app. Ele vai compilar o projeto e aqui a última mensagem, Started Nutrition Application. Então, nosso aplicativo está funcionando, já subiu. Murilo, como você sabe? Quando ele põe Start sem erro algum, significa que ele compilou o projeto. Então, se eu der um refresh aqui na table,
ele já criou a minha tabela nutricionista. Vamos ver se está tudo certo? Vou vir aqui, deixar esse console aqui para baixo. A gente vê depois a resposta da API. Aqui a entidade, nutricionista é o nome do banco. Nutricionista é o nome da tabela, no caso, perdão. O nome da tabela, que é a entidade. O que ela tem? Ela tem um ID, nome, idade, código registro, código underline registro e código underline paciente. Então tem aqui o ID, código underline registro, ID paciente, idade e nome. Simples assim. Pode ver até que ele verifica. Ó, a idade é do tipo date. A idade realmente é do tipo date, local date. Ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai aprender a fazer o request na nossa API. Ok? Então, até a próxima aula.